Durante anos, o cinema alertou. Máquinas que preveem crimes, códigos que apagam identidades, algoritmos que decidem o que você pensa e até se merece existir no sistema. Parecia ficção, mas esse futuro já começou. Hoje, sistemas invisíveis decidem se você pode alugar um imóvel, conseguir crédito ou uma vaga de emprego, e você nem percebe. Eles analisam seus dados, julgam seu perfil e definem seu destino, sem aviso, sem explicação. Mas quem escreveu essas regras? E o que acontece quando o algoritmo erra? É o que você vai ver agora no Pura Teoria. Pedir crédito, alugar um imóvel, conseguir uma entrevista de emprego, nada disso depende mais só de pessoas, e sim de algoritmos, sistemas automáticos invisíveis que analisam seus dados, comparam seu perfil e tomam decisões com impacto direto na sua vida, sem te avisar, sem te consultar e sem te explicar. Na teoria, um algoritmo de decisão é uma fórmula que transforma dados em decisões automáticas. Uma matemática que interpreta padrões para chegar em uma resposta. Na prática, é um juiz digital e ele pode decidir o seu futuro sem nunca ter olhado nos seus olhos. E o alcance disso é maior do que você imagina. Muito maior. Seu comportamento nas redes sociais, sua geolocalização, seu histórico de compras, o tipo de celular que você usa, quantas vezes seu nome foi consultado no Serasa e até se você costuma ler os termos de uso. Tudo isso pode virar entrada de dados. Esses dados alimentam sistemas como o score de crédito, por exemplo, que define se você pode ou não conseguir um empréstimo, financiamento ou cartão de crédito. E quem define isso já não é mais só o gerente do banco. Fintechs e instituições financeiras modernas utilizam algoritmos baseados em machine learning, aprendizado de máquina, que é uma área da inteligência artificial que permite que computadores aprendam com dados, identifiquem padrões e façam previsões sem serem explicitamente programados. Nele, milhares de variáveis são analisadas, coisas como o horário em que você faz compras, o valor médio das suas transferências, a estabilidade do seu emprego, tudo vira número. E tudo isso somado gera um risco calculado. Só que o crédito é só o começo. Empresas já usam inteligência artificial para pré-filtrar currículos, antes mesmo de um recrutador humano ler. O algoritmo olha suas palavras-chave, seu endereço, o nome da sua faculdade e define se vale a pena seguir com a entrevista. Nos Estados Unidos, uma investigação descobriu que sistemas automatizados estão sendo usados por locadoras de imóveis para aprovar ou negar candidatos a aluguéis. E pessoas com perfis financeiros estáveis foram rejeitados sem explicação, apenas porque o sistema não recomendava o contrato. Então, como você contesta uma decisão que ninguém assume? Como você conversa com uma máquina que não tem rosto? Imagine você tentando explicar para o atendente que suas finanças estão em ordem, mas não tem atendente. Só tem um botão escrito negado. Bem-vindo à era em que códigos invisíveis controlam sua vida financeira. Você não vê o algoritmo, mas ele vê tudo sobre você. E o mais preocupante, ninguém sabe exatamente como esses códigos funcionam, nem mesmo quem os criou. Mas o problema não para por aí, porque o que acontece quando esse algoritmo está errado? Nos Estados Unidos, o caso do SafeRent mostrou como um algoritmo usado por imobiliárias para aprovar aluguéis estava rejeitando sistematicamente pessoas não brancas, mesmo com um histórico financeiro estável. O sistema dava notas baixas com base em variáveis como bairro de residência, frequência de mudança e histórico familiar de inadimplência. Só que, isoladamente, nenhum desses dados deveria ser critério para definir o caráter financeiro de alguém. Mas no mundo dos algoritmos, tudo vira número, e alguns números silenciosamente são tratados como menos valiosos. Isso tem nome: discriminação algorítmica. Um estudo de Stanford mostrou que sistemas de pontuação automatizada tendem a penalizar minorias, bairros periféricos e até pessoas com nomes considerados menos comuns. Isso acontece porque esses algoritmos são treinados com dados históricos. E os dados históricos, bem, eles refletem uma sociedade desigual, ou seja, o algoritmo aprende com o passado
E se o passado é considerado machista ou elitista, ele vai reproduzir exatamente isso, só que com mais eficiência. Para piorar, esses sistemas são opacos. Você não sabe por que foi recusado. Não tem explicação. Você é apenas não elegível, não recomendado ou fora do perfil. E sem transparência, não tem como contestar. Você só recebe o não e pronto. Essa lógica já chegou até na hora de procurar emprego. A pesquisadora Cathy O'Neil, autora de Armas de Destruição Matemática, diz o seguinte: esses sistemas vendem a ilusão de que estão apenas analisando dados friamente, mas na verdade estão automatizando preconceitos humanos. E se você achou que poderia apelar para a justiça, mais um choque. A maioria desses sistemas é protegido por segredo comercial, ou seja, as empresas não são obrigadas a revelar como os algoritmos funcionam. Então, te negam, te classificam, te eliminam e ainda dizem: desculpa, é confidencial. Agora, quem programou esse algoritmo? Quem auditou? Quando foi a última vez que alguém revisou esse código? É aí que a gente percebe: esse sistema não é só invisível, ele é inquestionável. A essa altura você talvez esteja pensando: ok, esses algoritmos parecem injustos, mas se na realidade eles estiverem só dizendo o que ninguém quer ouvir? Talvez ele esteja apenas espelhando a realidade, copiando os mesmos padrões de exclusão que sempre existiram. Talvez o algoritmo diga que você não vai conseguir pagar o empréstimo, porque estatisticamente pessoas como você raramente conseguem. Mas então o problema é o algoritmo ou a sociedade que ele aprendeu a imitar? Pior ainda, será que estamos nos tornando previsíveis ao ponto de uma máquina saber como vamos agir antes mesmo de agirmos? E se for isso, o que sobra da nossa autonomia? O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ao falar da era digital, disse uma frase que encaixa perfeitamente aqui. A sociedade da transparência não é uma sociedade da confiança, mas uma sociedade do controle. Filmes como Preconceito Codificado mostram que a tecnologia não é neutra, ela escolhe quem pode existir no sistema. Minority Report vai além, punindo crimes antes de acontecerem. Em A Rede, Sandra Bullock vê sua identidade ser apagada por sistemas digitais. E em O Dilema das Redes, o algoritmo decide o que você vê, pensa e sente. Tudo isso parecia ficção, mas agora é quase um espelho. Inclusive, O Dilema das Redes é um documentário. Todos esses exemplos mostram que a promessa de liberdade digital muitas vezes é só fachada. No fundo, é controle, vigilância e manipulação, exatamente o que Han denuncia. Porque quanto mais dados entregamos, mais fácil é sermos modelados. E uma vez que essas decisões automatizadas se tornam regra, quem vai discutir as regras? O algoritmo não precisa te prender, ele só precisa tornar impossível alugar um apartamento, conseguir crédito ou ser chamado para entrevista. Ele pode decidir que seu filho não será aceito na escola porque você atrasa pagamentos, que você não pode sair do país porque não pagou o imposto. Se o algoritmo errou, não vamos saber. Porque ninguém fiscaliza, porque ninguém entende, porque ninguém sabe como funciona. E mesmo assim, continua sendo aplicado. É isso que se chama de poder invisível. Um tipo de dominação que não vem de leis, nem de ordens explícitas, mas de códigos que já estão programando desigualdades na base da sociedade. E o mais grave, ele pode errar, mas continua decidindo. E aí, será que vamos viver num futuro onde as regras não são mais discutidas, são simplesmente executadas? Você acha que está no controle da sua vida ou o algoritmo já te pegou? Escreva aqui nos comentários. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí, é de graça e o algoritmo adora. E se quiser entender como funciona a cabeça de quem acredita em teorias da conspiração, clique no vídeo que está na tela. Eu sou Cíntia Neves, do Pura Teoria, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!